Shalom a todos. Vamos conversar um pouco hoje, meus irmãos, sobre um assunto muito importante e que infelizmente tem sido posto de lado das igrejas tradicionais. Então vamos falar hoje, irmãos, sobre a importância da menorá, castiçal, de 7 pontas, né? São 3 e 1 no meio, 7 pontas. A relação entre esse castiçal, essa menorá e a criação, e consequentemente com as eras do povo de Deus, da existência humana aqui nesse plano. Então vamos falar sobre a relação entre o castiçal, a menorá, com a criação e com as eras. Mas antes de iniciarmos, eu quero fazer umas observações muito importantes para que a gente possa entender qual importante é este assunto. Primeira observação que eu faço é que, infelizmente, a religião nos ensina que nós não devemos valorizar ou não devemos observar as práticas judaicas. Práticas essas que estão contidas nas Escrituras e que não foram abolidas pelo Messias. E nessas práticas, nós temos que levar em consideração os símbolos, porque os símbolos que estão contidos nas Escrituras, para o povo judeu e, consequentemente, para nós, é de muita relevância, de muita importância, para que nós possamos viver as promessas do Eterno. Hoje em dia é mais comum você ouvir pessoas dizendo assim: você agora é um judaizante, você agora é israelita, você agora é judeu. Cristo aboliu tudo isso, não devemos seguir as práticas. Isso é um pensamento humano. E digo até mais, muitas vezes é um pensamento diabólico. Porque as coisas do Eterno estão ligadas diretamente com os símbolos, com as eras, com os sinais deixados pelo Eterno, para que a gente sempre lembre das coisas dele. Então, essa conversa de judaizante, seguir o povo judeu, nós agora somos, a igreja agora substituiu o povo israelita, isso tudo é uma balela, irmãos. A Bíblia nunca vai dizer isso. As Escrituras não dizem isso. Que agora é a teologia da substituição. A igreja substitui Israel. E não é isso que a palavra fala. Mas vamos ver isso nesse estudo. A importância dos símbolos, principalmente hoje, da menorá, do castiçal, que foi revelado a nós nessa figura. Pois bem, então vamos começar. Muitas vezes se confunde a menorá, que é o castiçal de 7 pontas, com a Hanukkah, que o símbolo é um castiçal de 9 pontas. Há uma diferença. A menorá, ela é a representação das eras, da criação. A Hanukkah é uma festa das luzes, que é outra coisa. Nós vamos falar hoje sobre a menorá, sobre o castiçal de 7 pontas. Vamos lá. Nós, nesse estudo, vamos ver que temos que fazer uma conexão entre as coisas. Deus criou o mundo em 7 dias. O castiçal, a menorá, tem 7 pontas. E a Bíblia fala de o reino milenar de Cristo no 7º milênio. Então, o castiçal tem 7 pontas, o mundo foi criado em 6 dias, o 7º o Eterno descansou,
e as 7 eras da humanidade, segundo a contagem de Adão até nós, já estamos perto do 6.000 anos. Salmo de Moisés, Salmo 90, versículos de 2 a 4. Diz o seguinte: antes que se formassem as montanhas, antes que fosse criada a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes o homem tornar ao pó e dizes: arrependei-vos, ó filho do homem. Ante ti, 1000 anos são como um dia que passou, como uma vigília noturna. Moisés, que escreveu o Gênesis, o Pentateuco, né? Ele escreveu esse salmo dizendo isso, que o eterno é de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade. Isso é muito importante. E que diante dele, ante ele, um dia e 1000 anos é a mesma coisa. Isso é muito revelador para nós. Pedro escreveu na sua segunda carta, Kepa, né? Pedro. Segunda carta de Pedro. Deixa eu mudar aqui o meu aplicativo. Segunda carta de Pedro 3, versículos de 7 a 10. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Versículo 9. O Eterno não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para com vocês, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O dia de Deus virá, portanto, como o ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. E aí nós podemos ver também no livro de Isaías, Isaías 46, 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10. Recordai o passado, lembrai que eu sou Elohim, e não há nenhum outro, somente eu sou Elohim, e ninguém a mim se compara. Versículo 10. Eu proclamo o fim ainda no início, e desde o passado declaro o que ainda não aconteceu. Eu afirmo que se realizará o que planejo, e minha vontade prevalecerá. Eu proclamo, versículo 10, eu proclamo o fim ainda no início. Veja como é interessante. Eu proclamo o fim ainda no início. Eu proclamo, podemos dizer assim, o Apocalipse desde o Gênesis. Isso é muito interessante. Muito interessante. Então, irmãos, vamos começar. Gênesis 1. Gênesis 1, de 1 a 5. No princípio, ao criar Elohim os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo. E o Espírito, Yahuash, do Elohim, pairava sobre a face das águas. E Elohim disse: haja luz. E houve a luz. E o Elohim viu que a luz era boa, e Elohim separou entre a luz e a escuridão.
Elohim chamou a luz dia, escuridão chamou noite. E foi tarde e foi manhã, dia 1. Primeiro dia, irmão. Primeiro milênio, irmão. Luz. O que representa a luz para nós? Castiçal, primeira perninha lá. Na criação, primeiro milênio, a luz e a separação. Luz e treva. Primeiro milênio, bem e mal. Adão foi proibido de comer o fruto da árvore do bem e do mal. No primeiro milênio, houve essa separação. Adão pecou, passou a conhecer o mal, as trevas, a escuridão. A queda do homem, primeiro milênio. Então veja como é interessante. A palavra fala que no primeiro dia da criação, olha que revelação, haja luz. E haja luz e trevas. E no primeiro milênio, na primeira era, Adão pecou, comeu o fruto do bem e do mal. E houve separação entre luz e treva, entre bem e mal. Primeiro milênio, primeira perninha do castiçal lá, na menorá. Segundo dia, Gênesis 1, 6 a 8. Elohim disse: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E o Elohim fez o firmamento e separou entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim foi. E Elohim chamou ao firmamento de céu, e foi tarde, e foi manhã, segundo dia. Segunda perninha do castiçal. Segundo milênio. Águas. Como está conectado tudo isso? Deus criou, fez separação entre águas e águas. Água acima do firmamento, água abaixo do firmamento. No segundo milênio houve o dilúvio. Segunda perninha do castiçal, água e houve dilúvio. E houve separação entre águas e águas. No segundo milênio também houve a Torre de Babel, a mistura das línguas, a criação dos povos. E mar é sinônimo bíblico de população, de multidão, de nações. Um mar de gente, né? Assim que você costuma falar. Ali esteve um mar de gente. Então, águas. Segundo milênio, que foi o milênio, segundo milênio depois da criação, né? Primeiro milênio foi Adão, segundo milênio é a história de Noé e o dilúvio. Segunda perninha do castiçal significa separação de águas, entre as águas, criação dos povos, dilúvio. Tudo isso está englobado no segundo milênio. Veja como Deus, o Elohim, é tremendo. Ele anuncia o fim desde o começo. Um simples castiçal representa toda a criação e os planos do Altíssimo. Aí vamos para o terceiro dia da criação, do versículo 9 ao versículo 13. E Elohim disse: junte-se as águas debaixo dos céus em um só lugar, e se veja o leito seco. E assim foi. O Elohim chamou ao seco terra, e a reunião das águas chamou mares. E Elohim viu que era bom. E disse Elohim: produza a terra relva, erva que dá semente, árvores de fruto que dá fruto da sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E foi assim. E produziu a terra relva, erva que dá semente, da sua espécie, e árvore que dá fruto que contém a sua semente, segundo a sua espécie. E Elohim viu que era bom. E foi tarde, e foi manhã, dia 3.
Terceiro milênio, é interessantíssimo que há a separação, que haja porção seca, algumas versões da Bíblia diz, né? Que apareça terra seca. E esse terceiro dia da criação, esse terceiro milênio, está contido nas Escrituras como o milênio em que o povo do Elohim saiu do Egito e foi rumo à terra prometida. E a separação, água e porção seca. Ou seja, a criação do povo de Israel também no terceiro milênio. O povo judeu apareceu no terceiro milênio. Separação, já que os mares representam multidões, a porção seca representa a saída dessa porção seca de dentro dos mares, ou seja, um povo que teria uma terra prometida saiu do meio dos povos. Isso é maravilhoso. Terceiro dia, terceiro milênio, a criação do povo judeu, a escolha de Abraão, a saída do Egito, rumo à terra prometida. Então Abraão é escolhido, a entrada da terra prometida e também a linhagem do Messias. Deus separou o povo do meio dos povos e disse: desse povo vai ser a linhagem do Messias, filho de Davi. Abraão, tu serás pai de uma grande nação. A tua descendência será como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Lembre disso. A sua descendência será como as estrelas do céu. Isso é tremendo. Então, estamos entendidos? Primeiro milênio, luz, separação do bem e o mal, pecado, queda do homem. Segundo milênio, dilúvio, criação dos povos sobre a terra. Terceiro milênio, separação do povo judeu. Quarto milênio, que é o quarto dia, Gênesis 1, 14 a 19, diz assim: E Elohim disse: haja luz no firmamento dos céus. Haja luz no firmamento dos céus, para separar entre dia e noite, e sejam sinais para os prazos, sinal para os prazos dos dias, dos anos, e luzeiros no firmamento dos céus para iluminar sobre a terra. E assim foi. E Elohim fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar de dia, o luzeiro menor para governar à noite, e fez as estrelas. E o Elohim colocou o firmamento dos céus para iluminar sobre a terra, para governar de dia e de noite, e para separar entre a luz e a escuridão. E Deus viu, Elohim viu, que era bom. E foi tarde de manhã, quarto dia. Irmãos, é tremendo esse quarto dia. Deus criou os luzeiros no quarto dia. Quarto dia. No quarto milênio, foi o nascimento de Yeshua. Quarto milênio, de Adão até Yeshua, 4.000 anos, foi quando ele nasceu. E foi no quarto dia da criação que Deus criou o sol para governar. E assim, a Escritura é clara que ele criou o sol como um luzeiro maior para iluminar a humanidade. Yeshua, que é chamado de o sol da justiça. Yeshua, que disse: eu sou a luz do mundo. Não é interessante que o sol tenha sido criado no quarto dia, tipificando o quarto milênio do nascimento do Messias? Também tem a lua. E a lua, irmão Jair? E a lua? O que a lua tem a ver com isso? Muita coisa. Aqui está escrito que a lua iria representar tempos, marcar os tempos.
marcar dias, meses e anos. A lua vai ter suma importância no final dos tempos. Os sinais que a Escritura nos fala serão na lua. A lua se converterá em sangue. As festas serão baseadas na lua. A lua tipifica a primeira aliança. O sol representa a aliança renovada. Aí o irmão pode perguntar assim, e as estrelas? O que tem a ver com isso? Interessante, irmãos, que no 4º milênio, com o nascimento do Messias, também apareceu as estrelas. Lembra que ele falou agora no versículo, no 3º dia, que Elohim prometeu a Abraão e disse, tua descendência vai ser numerosa como as estrelas. Yeshua nasceu para salvar o seu povo. E a estrela tipifica o nosso corpo espiritual transformado. Veja como isso é interessante. Aí, irmão, diz, não, isso é forçação de barra, irmão Douglas, aí não existe, você está querendo forçar demais a situação. Vamos ver lá em 1 Coríntios 15:41. 1 Coríntios 15:41, talvez a gente consiga entender um pouquinho. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em desonra, é ressuscitado em glória, semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. 1 Coríntios 15:41-43. Então, aí ficou claro. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Nós somos enterrados com um corpo corruptível e teremos um corpo incorruptível. 4º dia. Nascimento do Messias, aparição da igreja, foi dali que começou a igreja, as estrelas, ao anjo da igreja. Isso é tremendo, isso é fantástico, não é, irmãos? Vamos para o 5º dia. Estamos terminando, não vai ser muito longo. Gênesis 1:20. Vou voltar aqui o meu. Gênesis 1:20 a 23. E Elohim disse, produza as águas réptil de alma viva e ave que voe sobre a terra, sobre a face do firmamento dos céus. E Deus criou os grandes peixes e toda a alma viva que se arrasta, que as águas produzam segundo sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então Deus abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e a ave se multiplique na terra. E foi tarde de manhã, o 5º dia. 5º dia. Animais marinhos e aves. Peixes, aves. Na tradução Almeida Revista Corrigida e Português Corrigida Fiel, tem uma parte interessante que eu queria que os irmãos lessem comigo, que é Gênesis 48, 15:16. Nós sabemos que essa passagem é a passagem quando Jacó vai abençoar os filhos de Yosef, de José. Ele traz Manassés e Efraim, cada um na sua posição certa, o maior e o menor, o maior lá da mão direita, o menor da mão esquerda. O primogênito seria abençoado como primogênito, que era Manassés e Efraim. E nessa passagem bíblica
palavra nos ensina que quando chegaram os adolescentes, filho de Jacó, o filho de Yosef, né, de José, para falar com Jacó, ele cruza os braços e abençoa o menor como primogênito e o maior com a segunda bênção. E José não gosta, reclama com o pai diz, não, eu sei o que eu estou fazendo. Nesta passagem bíblica, tem uma grande revelação. E abençoou a José, Jacó abençoou a José e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Elohim que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, Efraim e Manassés. E seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. E os peixes foram narrados aqui como os efraimitas, como os filhos de José. E seriam numerosos, espalhados pelo mundo como peixes. E nós podemos fazer um link com a chamada de Yeshua a Pedro, a Kefa. Ele disse, vós sereis pescadores de homens. Os filhos de Efraim, os samaritanos, o reino do norte, que foi espalhado pelo mundo depois do cativeiro, os peixes espalhados pelo mundo. Houve uma promessa que no fim dos tempos Israel seria reunido novamente. E como pode ser reunido novamente Israel, que está espalhado pelo mundo? Yeshua disse aos discípulos, vocês serão pescadores de homens, ou seja, vocês irão pescar o reino do norte. Jesus também falou, quando o Filho do Homem for levantado, atrairei todos a mim. Isso é espetacular. E sem delongas, vamos para o 6º dia. Gênesis 1, 26 a 31. E diz Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Elohim o homem à sua imagem, a imagem de Elohim o criou, homem e mulher os criou. E o Elohim abençoou e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos, encham a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Elohim, eis que eu vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de semente servoaz como mantimento. E todo animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva que vede que será para o mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e isso que era muito bom. E foi tarde, de manhã, 6º dia. Esse dia é um dia emblemático, irmãos. No 6º dia, Deus criou o homem. E os animais também, os animais da terra. Vejam como interessante. Segundo a visão de Daniel, as nações inimigas de Israel são representadas como animais. E o anticristo é um homem que vai governar esses animais, vai comandar. E é o que está escrito em Gênesis.
o homem governe sobre todos os animais. Veja a dica. 6.000 anos, o milênio do mal, os últimos dias, o reinado do homem, número 6, a sexta perninha do castiçal, 5.982 do calendário judaico, com a correção dos 200 anos. E a partir do ano 5.000 é o sexto milênio. E o que é que nós estamos notando hoje em dia? Que o espírito do anticristo, do homem mau, comanda tudo, inverte as coisas. É isso que a palavra fala que ele faria. Converter o certo no errado, mudar as estações, mudar as datas. A igreja cristã não comemora as datas judaicas, comemora outras datas pagãs. Foi tudo invertido. Nós temos que voltar ao primeiro amor, como diz a Escritura. Temos que olhar essas coisas que são representações claras do Eterno para a gente. Então, no sexto dia, Deus criou o homem para dominar os animais. No sexto milênio, o anticristo, que é o homem, dominará sobre algumas nações poderosas que vai pressionar o mundo e vai maltratar os filhos de Deus. No sexto dia, no sexto milênio. Isso é muito esclarecedor para nós, quando nós passamos a olhar a menorá como um recado divino. E para terminar, meus irmãos, a palavra nos diz que no sétimo dia o Eterno viu que tudo que tinha feito era bom e descansou. Como é que um ser que não se cansa nem se fatiga vai descansar no sábado? O que ele quer dizer para a gente sobre isso? Qual o recado para nós? Se Deus não cansa nem se fatiga, por que ele parou para descansar no sétimo dia? Por que é que o Messias, na maioria das suas curas, dos seus milagres, foi no sétimo dia, no sábado? Será que era para contradizer a palavra do Pai? Porque ele falou, foi bem claro quando disse assim: o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. É um dia de descanso, é um memorial, meus irmãos. No sétimo dia, para-se para trazer a memória que é um Deus Criador fez todas as coisas. Isso é nosso memorial. Toda semana temos que parar e pensar: um Deus fez tudo para nós. E lembrar da promessa feita a nós. O sétimo milênio, o reino do Messias. Então, só para finalizar o nosso vídeo, irmãos, os 6 dias da criação representam as 6 perninhas da castiçal e o sétimo Shabat. Deus criou a luz, primeiro dia, primeiro milênio, Adão, pecado, mal e bem. Segundo dia, Deus separou a água das águas, dilúvio, criação dos povos do mundo por Babel. Isso é incrível. Terceiro dia, terra seca, terra prometida, separação de um povo dentre os outros povos, a promessa de Abraão. Quarto dia, quarto milênio, nascimento do Messias, sol, lua e estrelas. O sol, que é Cristo, a luz do mundo, a lua, que foi posta como marcador, para lembrar a gente dos sinais, datas, festas comemorativas e dos finais do tempo. Dia 5, quinto dia, animais marinhos, peixes, criação do povo de Efraim. Sexto, fim dos tempos,
sinais do anticristo dominando sobre os animais e o sétimo Shabat. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas dos irmãos. Espero ter trazido algumas revelações muito relevantes. E nós vamos continuar em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos continuar tentando levar verdades e esclarecer os irmãos do que a palavra nos representa. Shalom, shalom a todos. Fiquem com Deus.